Vamos lá. Deixa eu abrir para vocês aqui a minha tela. Bom, eu não sei se vocês também... vamos para lá. Depois eu falo sobre outras coisas. Deixa eu começar aqui a ver com vocês o conteúdo de hoje. Bom, nos encontros anteriores, a gente começou a tratar sobre o Mixed Marketing. Então, vocês devem lembrar que a gente já... Opa, tem gente entrando. A gente já viu o que é o Mixed Marketing, como ele foi construído, a proposta de tentar facilitar o processo de tomada de decisão das empresas, o agrupamento de uma série de decisões estratégicas em 4 grandes conjuntos, e a gente foi conhecendo um pouquinho de cada elemento que compõe esses conjuntos. Então, a gente já viu uma série de cuidados e preocupações que a organização tem que ter quando ela define o processo de lançamento e gestão de um produto no mercado. Vimos ciclo de vida do produto, vimos elementos relacionados à imagem do produto, ao enquadramento do produto dentro do seu ciclo de vida, enfim. A gente falou também sobre o preço, fatores que podem pesar na construção de um preço, custos fixos, custos variáveis, a ideia na cabeça do consumidor da diferença da relação entre preço e qualidade, e falamos sobre estratégias de precificação. Tá? E também falamos sobre distribuição. Na aula passada, a gente viu que existem decisões que devem ser tomadas por uma organização em relação à forma como o seu produto vai chegar até o consumidor final, e existem canais, níveis diferentes de sistemas de distribuição, desde um processo de venda direta, onde o produtor entrega o produto direto ao consumidor final, até os sistemas intermediados por varejistas, por atacadistas, por representantes. A gente viu que quanto mais intermediários você adiciona na cadeia, mais você ganha capilaridade, ou seja, você consegue chegar a mais pessoas. Em compensação, esse processo de agregação de valor também agrega custos e termina influenciando no preço do produto. Existem outras vantagens e desvantagens de você estar próximo ou mais distante do seu cliente, de você conhecer um pouquinho mais ele, um pouquinho menos, de você deixar aos cuidados do seu varejista ou do seu atacadista o relacionamento com o seu consumidor. Hoje a gente vai fechar os 4 P's falando sobre promoção. Tá? Eu escolhi um conjunto pequeno de elementos relacionados à promoção para que a gente tivesse uma noção geral de como funciona esse P, até porque a gente vai aprofundar todos esses elementos no próximo semestre, quando a gente falar sobre estratégias de mercado. Então, uma das questões que a gente vai aprender no semestre que vem é como criar uma campanha de marketing. Então, a ideia hoje é muito mais dar uma geral para que vocês entendam como funciona os elementos primários do planejamento de promoção. Eu já tinha falado para vocês em outras oportunidades que era muito comum na linguagem popular a gente confundir alguns termos. Tá? Em marketing, o P de promoção está associado a todos os elementos ligados à comunicação. Tá? Então, a gente não pode confundir o P de promoção com o que a gente costumeiramente entende como descontos ou vantagens financeiras para o cliente. A gente viu no P de preço o que isso é, uma estratégia de precificação, a escolha em dar descontos para um produto, e que isso é um elemento que deve ser feito de forma pontual, sazonal, prazos bem estabelecidos e coisas do tipo. Então, não vamos confundir o P de promoção, que está relacionado ao sistema de comunicação, de promover, de levar mensagens, a ideia da promoção, descontos que é dado ao consumidor. Tá? Para que a gente entenda como funciona o mix de promoção, é fundamental que a gente conheça ou relembre, pelo menos, o que é a matriz de comunicação, como funciona um processo de comunicação de uma forma mais abrangente. Tá? Não sei se vocês já viram essa matriz, talvez já tenham visto em português ou em qualquer outra disciplina que trata da questão de linguagem. Tá? Uma das preocupações fundamentais de quando você tenta estabelecer um sistema de comunicação eficiente é tentar definir de forma clara quem é o emissor e quem é o receptor. Aceite sempre o emissor como aquela pessoa ou aquela entidade que vai transmitir uma mensagem. Tá? Dentro de uma ação de comunicação tradicional, o emissor seria uma empresa que quer fazer uma propaganda sobre algum produto.
tá? Enquanto o receptor seria aquela pessoa a qual a mensagem é direcionada. Mais uma vez, simplificando essa dinâmica, eu poderia imaginar o consumidor final como receptor. A gente vai ver em outros momentos que existem várias entidades que podem fazer esses dois papéis. Inclusive, isso é um processo dinâmico. Né? Dentro de um processo de comunicação, emissor e receptor trocam de papéis constantemente. Mas, de forma bem simples, a emissor é quem cria a mensagem, é quem é o idealizador da mensagem e quem vai se preocupar em fazer com que a mensagem seja transmitida. Enquanto o receptor é aquele outro lado que vai ficar ser o alvo da mensagem. É para quem a mensagem vai ser pensada e direcionada. Perfeito? Então, uma preocupação que uma organização tem que ter, a princípio, é definir de forma clara quem é o seu receptor. Nós vamos ver que eu posso ter várias mensagens pensadas para públicos diferentes. Tá? Se eu faço uma comunicação de um produto feminino voltado diretamente a mulheres, essa comunicação ela vai ter uma característica diferente se eu for fazer uma comunicação de um produto para crianças, por exemplo. Inclusive, como a gente viu na análise de microambiente, cliente real, cliente potencial e não cliente, todos esses três podem fazer parte do mix de preocupação, de gestão de clientes de uma organização. Então, ela pode ter um sistema de comunicação focado para o seu cliente real e ele pode ter um sistema de comunicação diferente para o seu cliente potencial, por exemplo. E pode também ter um sistema de comunicação focado no seu não cliente. Então, para cada tipo de cliente, eu posso ter um sistema de comunicação diferente. Pois bem, eu já penso, eu já projeto, eu já defino quem é meu receptor. A próxima etapa é tentar definir a minha mensagem. A mensagem é aquilo que vai ser dito, é aquilo que pretende ser propagado. Agora, para que uma mensagem seja transmitida de forma eficiente, é fundamental você ter em mente alguns elementos, como a linguagem que essa mensagem vai ser transmitida e o meio de comunicação ou de transmissão dessa mensagem. Com relação à linguagem, eu vou estar tratando nessa discussão sobre linguagem não só o idioma no qual a mensagem vai ser transmitida, porque eu posso mandar uma mensagem para vocês em inglês, em português, em francês, em russo, vocês são poliglotas, vocês vão entender, né? Mas algumas pessoas podem ter alguma dificuldade para compreender essa mensagem. Além de definir o idioma no qual essa mensagem vai ser transmitida, eu tenho que pensar se essa mensagem vai ser transmitida de forma oral, verbal, sonora, por meio de símbolos, por meio de gestos. Então, tudo isso são elementos que estão associados à definição da linguagem. E o que precisa ser pensado no momento que você define a linguagem que vai ser utilizada para a sua mensagem? A capacidade do seu receptor de compreender essa linguagem. Isso é o que a gente chama do sistema de codificação e decodificação. Então, imagine o seguinte, se eu fizesse uma linguagem, se eu fizesse uma mensagem focada em um público-alvo que reside na região nordeste do Brasil, eu poderia utilizar uma linguagem onde eu pudesse, nessa minha mensagem, adorná-la, enchê-la de palavras ou expressões corriqueiras da região. Então, eu podia falar um oxe, eu podia falar um avexado, eu podia falar um arretado, um oxente. E essas palavras ou essas expressões, elas seriam facilmente compreendidas pelo meu público-alvo, pessoas que moram na região Nordeste, porque essa minha linguagem pode ser decodificada por essas pessoas. Ou seja, todas essas expressões que eu estou utilizando, essas pessoas vão entender e saber colocá-la dentro do nosso diálogo. Agora, se eu levar essa mesma mensagem, utilizando expressões características da região Nordeste, e começar a vinculá-la, por exemplo, na região sul do país, eu posso ter uma série de dificuldades de compreensão. Porque a linguagem que eu utilizei, o conjunto de expressões que foram escolhidos para a transmissão dessa mensagem, não consegue ser decodificado por parte dessas pessoas. Entendem o que eu estou falando? Então, se eu começar a construir um exemplo também, se eu não quiser regionalizar, uma mensagem que é transmitida para um público mais jovem, por exemplo, para adolescentes de 15, 16 anos, pode-se utilizar, por exemplo, de emojis, de expressões que são corriqueiras da internet ou coisas do tipo. Mas se eu pegar essa mesma mensagem, cheias de emojis, cheias de expressões
do universo web e pegar essa mensagem e disponibilizar, por exemplo, para um público mais jovem, para a avó de vocês, para as nossas avós, talvez essas pessoas não consigam compreender. Ela vai ver um monte de figurinha, um monte de símbolos e vai dizer, sim, o que é que isso significa, meu filho? Não estou entendendo o que você quer falar. Então, a mensagem ela tem que ser pensada e ela tem que ser construída, levando em consideração a capacidade do seu receptor de compreendê-la. Isso é o que a gente chama do processo de codificação e decodificação. Então, a linguagem ela vai ser pensada, ela vai ser construída, ela vai ser escolhida, considerando a capacidade do meu receptor de decodificar os símbolos, as expressões, as imagens, os textos, tudo que eu for utilizar como linguagem para transmitir a minha mensagem. Certo? Eu lembro uma vez de um curso que eu estava dando de criação de campanha de marketing e tinha uma série de pessoas que faziam parte da CTTU, que é o órgão responsável pelo transporte urbano na região metropolitana do Recife. E eles tinham uma preocupação muito grande. Eles tinham que criar campanhas para serem transmitidas nos ônibus, e essas campanhas podiam ser desde bons hábitos de educação dentro do ônibus, né? Tipo, ceda o lugar para uma gestante, para um idoso, ou cuidados com higiene, né? Ou simplesmente uma informação sobre uma mudança de itinerário de uma linha, ou uma mudança de valores de uma passagem. Então, tudo isso eram mensagens que precisavam ser transmitidas. Só que eles tinham um desafio muito grande, porque o público que frequenta o transporte público, né, os ônibus, é bastante heterogêneo. Então, você tem pessoas com alta escolaridade, mas tem pessoas que são analfabetas. Então, você simplesmente colar um texto dentro de um ônibus, em algum local visível, com informações para que as pessoas compreendam, nem sempre aquela linguagem textual consegue ser decodificada, consegue ser compreendida, consegue ser lida por quem está recebendo a mensagem. Então, se eles construíssem, por exemplo, um texto muito formal, utilizando uma linguagem muito técnica, aquelas pessoas com menor instrução talvez não conseguissem entender o que foi escrito. Se eles simplesmente colocassem um texto, aquelas pessoas que não sabem ler não conseguiriam entender o que está sendo dito. Então, a gente terminou tendo que trabalhar, dentro desse curso que eu estava trabalhando com eles, que eu estava oferecendo a eles, o mix de estratégias de comunicação, de tal forma que eles conseguissem chegar aos mais variados públicos que atendem o serviço que eles oferecem. Então, eles tinham que criar uma campanha de marketing pensando em não só em imagens, não só em mensagens textuais, mas também em mensagens visuais. Eles tinham que aprender, por exemplo, a pegar a mensagem que eles queriam e codificar essa mensagem, por exemplo, em forma de quadrinhos, cartoon, fazer como se fosse uma historinha animada. Então, aquela mesma mensagem que eles estavam lá dizendo que o ônibus está mudando de itinerário, a partir de tal data ele não passa mais na rua tal, ou que a partir de tal data o preço da passagem vai aumentar, tudo aquilo que estava no texto, eles tinham que agora aprender a codificar através de uma outra linguagem, uma linguagem mais visual, figuras ou coisas do tipo, para que o seu receptor conseguisse decodificar essa mensagem, para que o público-alvo na qual estava direcionada a comunicação pudesse entender o que estava sendo dito. Então, a escolha da linguagem está associado a esse processo de codificar e decodificar. Por isso que a definição do receptor é o ponto de partida da construção da mensagem. Muitos pecam porque eles primeiro constroem a mensagem e depois pensam no seu receptor. Ah, eu quero fazer uma campanha de marketing dizendo que o meu produto é legal, é bom, é moderno, é inovador, interessante, mas eles pensam em toda a mensagem sem considerar o seu público-alvo. E aí criam campanhas maravilhosas, lindas, caras, e depois não conseguem entender porque essas campanhas não surtiram resultado. Simplesmente porque as pessoas possivelmente não conseguiram compreender. Eu tenho alguns exemplos bem clássicos de campanhas. Você vê muito isso em empresas multinacionais. Oi, Jéssica, boa noite. O senhor pode passar? Tá. Beleza, Jéssica, passo sim. Então, você vê muito isso em campanhas de empresas multinacionais. Elas criam campanhas que são pensadas para rodar em vários países, em várias regiões, e aí você tem uma mensagem que foi pensada, que foi codificada por um público,
mas que depois, quando chega em outra região, ela não consegue dar certo. Tá? Um exemplo, eu lembro de uma campanha da Claro, que eles faziam uma mensagem, eles faziam um vídeo, onde ele mostrava pessoas em situações de dúvida, de hesitação, né? Se vai ou não vai. Uma pessoa que estava na porta de uma igreja, que estava na dúvida se entrava ou não. Uma pessoa que estava na beira da piscina, na dúvida se pulava ou não. E eles queriam, através dessa campanha, reforçar uma ideia de que as pessoas não deveriam ter medo, elas deveriam arriscar, elas poderiam trocar de operadora, porque isso não era nada muito sério. Então, as pessoas poderiam arriscar em trocar. E aí, na campanha, está travando? Vocês estão me ouvindo? Sim? Então bora. Está gravando sim também, tá? Depois vai estar disponível lá. Que algumas pessoas estão dizendo aqui no chat que estava travando. Então, assim, eles, quando criaram aquela mensagem, a Claro, quando criou aquela mensagem, mostrava uma ideia de hesitação, que as pessoas ficavam na dúvida se fazia ou não fazia, e o objetivo central daquela comunicação era estimular as pessoas a não ter medo de trocar de operadora, porque elas podiam fazer a portabilidade, trocar e etc. Qual o problema dessa campanha? Ela terminou não dando tão certo, porque, por mais que as imagens elas fossem claras, né, que eram momentos de dúvida, o texto, o vídeo que passava, a música, perdão, que passava por trás desse vídeo, era uma música em inglês. E a música era assim, should I stay or should I go? Aí ficava, should I stay or should I go? A música era legal, era envolvente e tal, mas para o problema, as pessoas não entendiam a mensagem. A música em si falava, should I stay or should I go? Devo ficar ou devo ir? Devo ficar ou devo ir? A música reforçava a ideia da hesitação e da dúvida. Só que como a música estava em inglês, talvez ela fosse muito bem compreendida em países que falam o idioma inglês. E aí você chega no Brasil, onde uma grande maioria das pessoas não tem domínio sobre o idioma, a mensagem terminou sendo muito mal compreendida. As pessoas simplesmente não entendiam o que aquela campanha... O que tem a ver uma operadora de celular e mostrar uma foto, uma imagem de uma pessoa na dúvida se pula ou não? Ou a imagem de uma pessoa se entra na igreja ou não? O que isso tem a ver com uma operadora de celular? Não tem nada a ver. Então, as pessoas não conseguiram compreender porque elas tiveram dificuldade de decodificar a mensagem. Maili, alguma dúvida? Levantou a mãozinha? Não? Então tá. Então, assim, esse é um dos pontos chaves. A gente vai ver no semestre que vem todos os elementos que estão associados a esse processo de construção de mensagem, os filtros cognitivos que tem na cabeça das pessoas para que nem todas as mensagens cheguem, como você escolhe qual mensagem você codifica ou decodifica, com que frequência a mensagem tem que ser recebida para que ela seja adequadamente decodificada. Então, existem algumas coisas que são chaves nesse processo, mas que a gente vai aprofundar mais no próximo semestre. E a discussão sobre o meio no qual essa mensagem vai ser transmitida. Então, você pode se utilizar de vários canais para a transmissão dessa mensagem. Então, a mensagem ela pode sair na TV, no rádio, no jornal, na internet. Então, vários são os veículos que podem propagar essa mensagem. É importante você ter em mente que a escolha dos canais ou dos meios de divulgação da mensagem devem ser coerentes com os códigos que foram utilizados. Então, se eu faço uma campanha no qual os elementos auditivos são fundamentais para a compreensão da mensagem, eu já vejo que eu não posso, por exemplo, escolher utilizar outdoor, jornal, revistas, panfletos, cartazes, banners para fazer essa divulgação, porque são canais de divulgação que não se utilizam dos elementos auditivos. Então, talvez eu tenha que recorrer à TV, à rádio, à bicicleta de som, coisa do tipo. Se eu já tenho uma mensagem que consegue muito bem ser trabalhada através de texto, talvez a escolha de canais mais baratos e eficientes seja algo a se pensar. Redes sociais, internet, ou esses canais que eu já falei. Tá? Da mesma forma que a gente falou na ideia de percepção, de que quanto mais sentidos forem aguçados é melhor, algo semelhante se dá ao processo de transmissão de uma mensagem. Quanto mais sentidos forem utilizados de forma simultânea, melhor tende a ser a percepção sobre a mensagem.
Então, se eu faço algo que é simplesmente visual, o texto que tem que ser lido, eu dependo da qualidade da visão daquela pessoa que vai estar recebendo a mensagem. Tá? Se eu faço alguma coisa que, além do vídeo, eu tenho a música, isso tende a chegar de forma mais fácil às pessoas. Se eu conseguir aguçar ainda mais sentidos, e a gente vai ver que existem ações de comunicação que aguçam mais sentidos, eu posso fazer uma promoção de vendas, eu posso fazer uma série de coisas onde o consumidor tem acesso ao produto, pega o produto, prova, cheira, degusta. Então, quanto mais sentidos eu utilizar no processo de comunicação, melhor tende a ser a capacidade do consumidor de decodificar essa mensagem e compreender o que está sendo dito. Tá? É óbvio que existem barreiras, existem limites, e a maioria dos casos esse limite é financeiro. Então, toda e qualquer campanha de comunicação tem um orçamento. Então, muitas vezes, essa escolha está pautada nesse processo. No semestre que vem, e aí sempre dando spoiler, no semestre que vem, quando a gente for fazer o trabalho, vocês vão ter que fazer uma campanha de marketing, inclusive com orçamento real. Então, vocês vão ter que fazer uma campanha para o produto que vocês vão criar, e essa campanha envolve a construção de um orçamento. Então, se você disser para mim, por exemplo, que vai fazer uma campanha, vai fazer vinculação na rádio, você vai ter que ligar para a rádio, mandar um e-mail e solicitar um orçamento de quanto custa a vinculação de 30 segundos durante tantas vezes, durante tanto tempo, para que você anexe no seu trabalho. Então, a gente vai começar a entender na prática um pouco mais como essas coisas funcionam. Além disso, esse processo de comunicação, ele é um processo que ele é contínuo, ele é cíclico. Tá? Quando eu transmito uma mensagem e essa mensagem chega ao meu receptor, isso é um processo de promoção, ou seja, eu promovi uma mensagem, eu divulguei algo. Para que a comunicação ela seja plena, é necessário que eu ofereça ao meu receptor a possibilidade de ele ter um canal de me oferecer uma resposta ou de me dar um feedback. Tá? Essa resposta ou feedback, ele pode acontecer simultaneamente, como a gente faz agora, eu falo com vocês e eu busco constantemente o feedback de vocês. Esse feedback ele não precisa ser verbal, mas quando eu olho vocês e vejo a carinha de vocês, se vocês estão entendendo, se vocês estão confusos, se vocês estão em dúvida, e eu vou ficar constantemente provocando, vocês estão me entendendo, vocês estão me acompanhando, isso é uma forma que eu tenho de buscar feedback de vocês, de buscar a compreensão se a minha mensagem está sendo bem recebida e está sendo decodificada por vocês. Então, é necessário, nesse processo de comunicação, que eu ofereça ao meu consumidor um mecanismo ou um canal de feedback. A possibilidade que ele entre em contato comigo para falar o que ele pensa, para falar o que ele entende, para falar quais são suas dúvidas. Hoje, a forma mais simples de fazer isso é, por exemplo, visite meu site, né? Fale conosco nas nossas redes sociais, visite o nosso Instagram, né? Tire dúvidas por e-mail, ligue para a gente. Então, várias são as possibilidades que as empresas podem oferecer para que o consumidor busque ela, dando algum tipo de feedback ou dando algum tipo de resposta. Essa resposta pode ser sobre a mensagem que foi transmitida ou pode ser sobre a experiência que ele recebeu do produto que ele comprou. Gostei, não gostei, está ruim, está bom, enfim. Esse feedback ele é sempre importante para retroalimentar a comunicação. Eu posso passar a noite aqui todo dia falando, mas eu só vou ter certeza se essa mensagem ou se essa noite foi produtiva se eu tiver retorno de vocês, se eu tiver feedback de vocês e que vocês estão compreendendo o que eu estou falando. Deu para entender esse ciclo? E nessa dinâmica de ciclo, emissor e receptor vão trocando de papel. Porque a partir do momento que eu falo com vocês e dou a aula para vocês e explico as coisas para vocês, e um de vocês tem dúvida e fala comigo, a gente troca de papel. Né? Então, a partir do momento que vocês mandam aqui um ok, ou fazem uma pergunta aqui no chat, ou quando vocês levantam a mãozinha aí, ou abrem o áudio e fazem uma pergunta, a partir desse momento a gente mudou de lado. Vocês se tornam emissores e eu me torno receptor. Eu só vou conseguir compreender quais são suas dúvidas, só vou conseguir compreender quais são suas inquietações, se a mensagem que vocês passarem para mim for uma mensagem clara também. E aí a gente consegue construir um diálogo de tal forma que a mensagem consiga ser compreendida pelos dois lados. Beleza? Para fechar aqui essa parte, estou gravando sim, José, estou gravando, sempre. Eu não deixo vocês na mão, não, eu sou bonzinho. Para fechar aqui essa parte, sim, a mensagem, quando ela não é bem compreendida ou quando existe alguma falha nesse processo, a gente chama de ruído. Tá? Ruído é qualquer tipo de falha no processo de comunicação. Tá?
Se a minha mensagem chega para vocês distorcida, e quando a gente fala em mensagem distorcida, eu falei uma coisa e vocês entenderam outra, né? Eu disse na aula que a gente ia fazer tal coisa e alguém entendeu errado. E esse processo de distorção pode acontecer por várias formas. A gente vai ver isso depois. Assim, existem vários elementos que podem gerar o ruído. Desde a desatenção, no momento da transmissão da mensagem, até uma falha realmente no processo de transmissão, ou, sei lá, uma interrupção no meio. Então, que eu estou falando, Tássio está ali atento, anotando o que eu estou falando, mas Kathleen vai no meio da aula, toca Tássio e fala qualquer coisa. E aí Tássio estava lá atento no que eu estava falando, mas não entendeu no finalzinho porque Kathleen foi puxar a conversa. Aí, pô, peraí, eu estou prestando atenção na aula, vem confusão. E aí o ruído aconteceu, não foi porque a mensagem foi mal transmitida ou porque o receptor não estava disposto a recebê-la, mas porque alguma coisa atrapalhou no meio. Tá? Então, o ruído é qualquer coisa que atrapalhe a comunicação, em qualquer lado em que a mensagem seja transmitida. Certo? Para fechar isso aqui, o que é que eu queria mostrar a vocês? Basicamente, o mix de comunicação ele é composto por 5 elementos. Tá? Então, uma organização ela deve decidir na escolha destes 5 elementos, ou no mix desses 5 elementos, para que ele monte uma campanha de marketing. O importante aqui é apenas que vocês entendam que existem esses fatores e que eles se diferenciam. Tá? O primeiro e mais comum é a propaganda. Tá? Então, propaganda é qualquer forma paga de apresentação não pessoal feita por um patrocinador identificado. Ou seja, toda vez que eu pagar para alguém falar bem de mim, isso é uma propaganda. Beleza? Não confundam propaganda com publicidade. Propaganda e publicidade são coisas distintas. Tá? Publicidade é quando alguém fala ou transmite uma mensagem relacionada ao seu produto sem que você pague por isso. Então, um exemplo. Efraim, ele é dono de um blog, um site muito movimentado, muito famoso, que fala sobre tecnologia. E aí, eu mando para Efraim um exemplo de um produto, né, de um mouse, eu vendo mouses, aí eu mando para ele lá um mouse desse para que ele experimente esse mouse e fale as impressões dele sobre esse mouse que eu mandei para ele. E aí, Efraim, ele não é obrigado a falar bem, ele fala aquilo que ele achar sobre o produto. Então, isso não é propaganda, isso é publicidade. Se ele quiser, ele fala. Se ele não quiser, ele não fala. Se ele quiser falar bem, ele fala. Se ele quiser falar mal, ele fala. Tá? Publicidade são ações não pagas. Certo? Por exemplo, eu faço uma festa, um evento, e convido todos vocês, e esse evento é para lançamento do meu produto. E aí, a rádio ou a TV local vai lá fazer a cobertura desse meu evento. Tá? Eu não chamei eles não são obrigados a falar lá, eu não estou dando R$1 para eles por isso. No entanto, eles acharam que é uma oportunidade interessante de levar uma pauta que era de interesse à sociedade. Então, isso é uma ação de publicidade. Tá? As pessoas estão falando sobre o seu produto, a mídia está transmitindo, alguém está dizendo, sem que você pague por isso. É diferente de propaganda. Propaganda, alguém pagou, está claro que foi pago, está claro que foi pago, e essa pessoa que foi paga, ela tem que dizer claramente que está sendo pago por isso. Tá? Promoção de vendas já é uma ação que está mais vinculada a incentivo de compra a curto prazo, a experimentação do produto. Então, quando você chega no supermercado, por exemplo, e tem lá aquelas pessoas fazendo degustação de um produto, isso é uma ação de promoção de vendas. O objetivo da promoção de vendas é, dentro do local de compra, um espaço onde o consumidor toma a sua decisão, gerar algum tipo de estímulo que fortaleça a escolha do seu produto. E aí o exemplo mais claro de promoção de vendas é a degustação no supermercado. Você está passando lá nas prateleiras de iogurte e tem lá uma pessoa dizendo, vem cá, você já provou o nosso iogurte novo? Olha, dá um pouquinho, prova, veja só como é bom, não sei o que, é leve, está por tanto, não sei o que, etc. Tal. E essa pessoa está lá reforçando a mensagem, dando a você uma comunicação, dando a você uma experimentação sobre aquele produto, estimulando outros sentidos, se apresentando enquanto organização e dando a você uma atenção que pode ser considerada uma atenção mais especial e tentando tirar dúvidas para que você escolha e compre aquele produto. Isso é uma ação de promoção de vendas. Tá? Mais uma vez a palavra promoção e a ideia de promoção de vendas às vezes pode ser confundida com aqueles descontos. Tá? Promoção de vendas é isso. São estímulos que são dados dentro do ponto de venda ao consumidor no momento da escolha do produto. Beleza?
promoção de vendas, ele está muito junto com ações de merchandising, que a gente vai ver também em marketing de varejo depois. Relações públicas são ações que são implementadas com o objetivo de fortalecer a imagem de uma organização. Exemplo, o shopping faz uma ação onde ele vai dar cursos de qualificação para as pessoas que moram no seu entorno, para que essas pessoas possam vir trabalhar no shopping. Então, ele está, na verdade, fazendo uma ação de relações públicas. Ele está se utilizando de uma estratégia que vai mobilizar as pessoas e melhorar a imagem da sociedade sobre aquela empresa. Tá? Ou, por exemplo, uma grande rede de supermercados se instala na cidade e ela se utiliza da sua influência para que ela consiga, por exemplo, o calçamento de ruas do bairro onde ela está se instalando. E aí, o que ela faz com isso? Ela melhora a imagem da sociedade sobre a empresa e sobre os seus produtos. Então, isso é uma ação de relações públicas. Tá? Venda direta é uma ação de venda pessoal. O produto ele vai ser apresentado, ele vai ser divulgado, comercializado diretamente. Então, a venda direta, além de ser uma estratégia de distribuição, ela também pode ser vista como uma estratégia de comunicação. Então, se eu levo o meu produto diretamente para a Maeli, eu apresento o meu produto a ela e convenço ela a comprar, isso passa a ser uma ação de vendas, mas também uma ação de comunicação. Tá? Os representantes comerciais é o exemplo mais claro disso aí. Né? Você ter revendedor de Avon, de Natura, de Mary Kay, isso é o processo de venda direta. Então, você tem tanto um processo de distribuição e comercialização, como um processo de comunicação. E, por fim, o marketing direto, que é as comunicações mais objetivas. E aí, o que a gente chama de marketing direto, ele é muito reforçado hoje, por exemplo, pelas redes sociais. Então, quando você entra em um site, você já deve ter visto isso. Você entra no site, faz uma busca no site, vê um produto tal, daqui a 2 minutos chega na sua caixa de e-mail, o e-mail assim, você viu tal produto?